Então agora nós vamos falar a respeito da terceira revolução industrial. Nós já vimos ali o que significa DIT, Divisão Internacional do Trabalho, falamos a respeito da primeira revolução industrial, da segunda revolução e agora vamos falar da terceira. Se você não assistiu esses vídeos ainda e quer saber a respeito desse assunto, é só você clicar no card aqui em cima ou dar uma olhada na descrição do vídeo que vai ter o link para essas aulas, ok? O objetivo dessa aula é relacionar a terceira revolução industrial com os modelos de produção industrial, ok? Então vamos aqui no quadro, vamos dar uma olhada nas informações que nós vamos utilizar. Bem, a terceira revolução industrial é conhecida também como revolução técnico-científica. Por quê? Bem, porque nesse momento nós vamos usar um alto nível, um alto padrão de tecnologia, de novas tecnologias. E aí nós vamos ver então como que isso se relaciona com os modelos de produção industrial. Quando que acontece então a terceira revolução industrial? Bem, a partir da segunda metade do século XX. Nós vimos que a primeira revolução industrial acontece a partir do século XVIII, a segunda revolução industrial começa no final do século XIX e agora a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica a partir da segunda metade do século XX. O que acontece nesse momento para que nós possamos dizer que é uma terceira revolução industrial? Bem, diversas inovações tecnológicas vão surgir no setor farmacêutico, no setor químico, setor aéreo, nas comunicações, o surgimento da internet, dos telefones, na verdade os telefones móveis, né? Porque o telefone ele é bem antigo, né? A sua data de invenção, mas os telefones móveis eles surgem a partir dessa terceira revolução industrial. Também podemos falar sobre o uso do rádio, da televisão, das tecnologias da informação que são cada vez mais eficazes nesse momento em que vivemos, que é a terceira revolução industrial. Também vão surgir novas tecnologias na agricultura, como por exemplo os fertilizantes, as máquinas que são utilizadas tanto na plantação como na colheita de diversos produtos e assim por diante. Então veja que realmente é uma revolução tecnológica. Várias invenções, várias tecnologias vão ser aplicadas em diversos campos da produção industrial, também na área médica, na informação, uma grande revolução tecnológica. Tudo isso, pessoal, nos faz lembrar do modelo de produção que acontecia nas fábricas, nas indústrias, até o final da Segunda Guerra Mundial. Como que era esse modelo? Talvez você já tenha ouvido falar no Fordismo. O que é o Fordismo? É um modelo de produção baseado na linha de produção. Dá uma olhada aqui no quadro. Ele funcionava a partir da fabricação em massa e também do uso da linha de produção. Como que isso funcionava? As indústrias tinham funcionários que ficavam no seu posto ali na linha de produção e cada um executava uma ação, exemplificando. Imagina ali na produção de um carro. Então tinha um funcionário que colocava as rodas, tinha um outro que colocava o volante, um outro colocaria ali o motor, o outro ali o sofás, o vidro e assim por diante. Um outro que iria pintar o carro e tal. Então, para cada fase do processo produtivo tinha um funcionário, tinha alguém responsável por isso. Então, era uma linha de produção. E se conseguia produzir muito nesse formato. Mas tinha um porém. Imagine que o cara que colocava o motor faltasse no trabalho naquele dia. A fábrica ia parar, porque só ele sabia fazer isso. Os outros funcionários não tinham conhecimento de todo o processo produtivo. Então esse aí é o modelo fordista. Eu citei só um exemplo assim por cima para vocês entenderem, mas é claro que a produção de carro não é nesse formato, tá, pessoal? Como que funciona a linha de produção no modelo fordista, ok? Mas e como que a América Latina estava durante esse processo da terceira revolução industrial? Bem, nesse momento nós vamos ter a chegada, a presença das multinacionais ou transnacionais. O que são multinacionais ou transnacionais? São empresas que surgiram
nos países desenvolvidos. Um exemplo, Coca-Cola, Nike, outras empresas que têm sede nos países ricos, os países desenvolvidos, porém têm atuação em outros países, principalmente nos países considerados subdesenvolvidos. Por que elas vêm para esses países? Primeiro, para poder explorar a sua mão de obra, suas fontes de energia, fonte de matéria-prima e também o seu mercado. Então, por exemplo, imagina a Coca-Cola produzindo seus refrigerantes lá nos Estados Unidos. O custo dessa produção com a mão de obra qualificada e caro. Também podemos pensar nos impostos que ela tem que pagar lá nos Estados Unidos, tudo em dólar. Então, o preço da produção da Coca-Cola lá é muito maior do que aqui no Brasil. E outra coisa, imagina exportar, esses refrigerantes dos Estados Unidos para o Brasil. Então é muito mais fácil produzir por aqui mesmo, com a mão de obra mais em conta, com menos impostos e com o produto aqui mesmo. Então ele atende todo o mercado. Então as transnacionais ou multinacionais é a mesma coisa, só muda o termo. Elas vêm para a América Latina porque a América Latina é considerada subdesenvolvida. Então eles vêm explorar o nosso mercado, nossa mão de obra e tudo que nós temos aqui na América Latina. Então esse é um fato marcante da terceira revolução industrial, a presença das multinacionais aqui. Podemos também falar da política econômica chamada desenvolvimentismo, que é o quê? É uma política que promove o desenvolvimento, olha, o próprio nome já diz, industrial e também da infraestrutura com a participação do Estado. Então, essa política, ela visa o quê? O país vai se desenvolver, vai desenvolver a sua economia a partir da infraestrutura e também das indústrias. E aí o Estado vai fazer o quê? Ele vai investir dinheiro nesse desenvolvimento. Em alguns países isso deu certo, em outros nem tanto. Na década de 1970, o Japão passa a ter grande relevância no cenário econômico mundial. Além disso, acontece a industrialização do Oriente. Agora, por que o Japão ele passa a ter essa relevância? Porque nós estamos na terceira revolução industrial, revolução técnico-científica. E nós sabemos que o Japão é um dos países mais tecnológicos, um dos países que mais investe em desenvolvimento de tecnologias. Portanto, ele passa a ter toda essa relevância a partir da década de 1970. Também, como eu já havia adiantado, o Oriente ele vai passar a se industrializar. E aí vamos ver o surgimento dos famosos tigres asiáticos. O que é isso? Bem, é um grupo de países asiáticos que possuem uma economia mais desenvolvida, uma economia que avança como um tigre. E quais são esses países? Bem, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Esses são os tigres asiáticos que também surgem a partir da década de 1970. Sobre o Japão, é interessante destacar o seu modelo de produção, o toyotismo. Nós falamos do fordismo, anteriormente, mas o toyotismo ele é um modelo mais atual de produção, com o uso de intensa tecnologia e também um modelo mais enxuto de produção. Veja só, dentro do toyotismo, há uma organização da produção industrial em pequenos lotes. Aqui no fordismo, nós falamos, era ali a linha de produção em massa, grande quantidade de pessoas trabalhando, cada um executando uma função. Agora não. Aqui no modelo toyotista, eu tenho pequenos lotes de produção que funcionam sob demanda. Como assim sob demanda? Sob pedidos. No fordismo, produzia-se muito para vender. Dentro do toyotismo, se produz aquilo que já foi vendido, aquilo que foi encomendado. Então, um exemplo, imagine ali uma fábrica de carros. No fordismo, produzia-se 1000 modelos de carro. Se vai vender ou não, não sabemos, mas se produzia. Já dentro do toyotismo, não. Para se produzir 1000 carros, precisa chegar um pedido de 1000 carros na fábrica. Então, é um modelo mais enxuto e, com certeza, não se perde com esse tipo de produção. Uma outra característica também é o trabalhador versátil. Aqui, o funcionário só sabia apertar o parafuso, só sabia colocar o motor.
E se precisasse dele em outra função, ele não conseguiria fazer. Agora, aqui no modelo toyotista, o trabalhador ele é versátil, ele sabe de todo o processo produtivo. Então, ele aperta parafuso aqui, mas lá na frente está precisando de um pintor. Então, ele pode ser mudado de posição sem problema algum, porque ele conhece, ele sabe executar todos os processos dentro do processo produtivo. Portanto, o modelo toyotista é um modelo muito mais enxuto que deu grande força para a economia japonesa a partir da década de 1970. Agora nós vamos falar a respeito das características da terceira revolução industrial. Então dá uma olhada aqui no quadro. Quais são essas características? Bom, como nós falamos, a terceira revolução industrial é conhecida também como revolução técnico-científica. Então, essa palavra técnico-científica nos dá a entender tecnologias e ciência. E é exatamente isso, as características. Podemos falar aí sobre o desenvolvimento e uso de inovações tecnológicas, como, por exemplo, a robótica. A robótica ela vem sendo aplicada em vários campos, especialmente nas montadoras de carro, né? Também em outros campos, até mesmo na medicina, a gente já tem relatos, né, de algumas cirurgias que foram feitas com o auxílio de robôs a longas distâncias. Tá? Então, nós percebemos que a robótica tem estado presente no nosso dia a dia e isso é uma inovação tecnológica da terceira revolução industrial. Também podemos falar a respeito da comunicação, o uso da internet que é cada vez mais eficaz. Por exemplo, essa aula que você está assistindo aí pelo YouTube ou talvez na nossa plataforma de cursos, você está assistindo pelo uso da internet. Sem a internet você não conseguiria, a menos que você tivesse baixado o vídeo, mas mesmo assim para baixar um vídeo você precisa de ter acesso à internet. Então é outra inovação. No passado a gente não conseguia conversar com facilidade com pessoas que moram em outros países, talvez até mesmo lá no Japão, na China, mas hoje com o uso da tecnologia da internet nós conseguimos até mesmo ver a pessoa lá do outro lado e conversar com ela em tempo real. Também podemos falar sobre a aplicação da biotecnologia e de tantas outras inovações que surgiram em nosso tempo. Também a intensificação da globalização. A globalização, pessoal, é cada vez mais intensa. Mas o que é a globalização? Pode deixar que vamos ter uma aula só sobre globalização mais à frente. Mas adiantando aí, a globalização ela tem intensificado o comércio internacional. Então, hoje é muito fácil que eu digo assim, se você tem uma empresa e você quer exportar, hoje é muito mais fácil você exportar do que há 50 anos atrás. Também, se você quiser comprar produtos de fora, é bem mais fácil do que no passado. Isso graças à globalização e às novas tecnologias. As trocas comerciais e culturais. Quantos filmes você já assistiu esse ano? Qual é a origem desses filmes? São filmes nacionais ou filmes do estrangeiro? Com certeza, a maior parte dos filmes que nós gostamos de assistir, as séries, até mesmo os livros que nós lemos, todos eles são de origem do exterior, dos Estados Unidos, talvez do Japão, da Inglaterra, de qualquer outro lugar. Nós consumimos o nosso produto nacional? Consumimos, mas existe essa troca cultural graças à internet, ao cinema e também da televisão. E por último, pessoal, não podemos deixar de falar da distribuição desigual da tecnologia no espaço geográfico mundial. Falamos bastante de tecnologias, mas nem todos têm acesso à tecnologia. Existem países que não têm conexão com a internet, mesmo que tenha essa conexão, é uma conexão muito limitada, não tem acesso à banda larga e assim por diante. Então, a terceira revolução industrial ela beneficia basicamente os países ricos e em desenvolvimento. Os países mais pobres ainda não têm acesso total a essas tecnologias. Então, pessoal, nessa aula nós falamos a respeito da terceira revolução industrial e como ela se relaciona com as inovações tecnológicas e os modelos de produção.